Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do Salmo de número 1. Um salmo bastante conhecido, que eu tenho certeza que você já deve ter lido, já deve ter meditado e deve ter prestado atenção no verso mais famoso desse salmo, que se encontra no Salmo de número 1, verso 1, que na versão em português diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o versículo que nós vamos estar analisando neste dia, à luz do texto original, o texto hebraico. E aí nós vamos entender exatamente qual é o conceito que o escritor, que é anônimo, ninguém sabe ao certo quem escreveu o Salmo de número 1, mas ele é a carta de entrada do livro de Salmos, onde esse salmo apresenta a ética, a instrução, a retidão e como é diferenciado a vida de um homem que se separa daquilo que não é bom e leva uma vida de temor e respeito ao Deus Todo-Poderoso, tá ok? O texto está aqui em hebraico, nós vamos fazer a leitura e depois disso nós vamos estudar o significado das palavras e ver exatamente o que o texto hebraico nos revela para essa aula, ok? Mas antes disso, não esquece de curtir o nosso canal. Você que ainda não segue, clica no sininho ali para você receber as notificações e divulgue, compartilhe para que outras pessoas venham assistir esse vídeo e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Compartilha para quem gosta de estudar hebraico, compartilha para quem é curioso e gosta de aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Compartilhe, faz com que esse vídeo chegue até outras pessoas e possa edificar vidas da maneira que vai edificar a sua também, como edificou a minha. Disso eu tenho certeza, ok? O texto está aqui e nós vamos começar a leitura que diz assim: Ashrei haish asher lo halach ba atzat Rechaim, Uvederer, Hataim, Loamad, Uvemoshav, Letzim, Lo Yashav. Ok? Nós vamos pegar a primeira parte do texto que diz assim: Ashrei Haish, Asher Lo Halach, Ba Atzat. Esse texto que nós acabamos de mencionar diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, Rechaim. Então, é muito importante a gente começar fazendo um estudo aprofundado sobre o conceito da palavra Ashrei. A palavra Ashrei, que na língua portuguesa foi traduzido como bem-aventurado, na verdade não possui esse significado bem-aventurado. A palavra Ashrei, ela vem da raiz hebraica da palavra Meushar, porque nós encontramos Aleph, Shin e Reish, que significa feliz e contente. Então essa palavra Ashrei, que se encontra no construto, ela está falando sobre a felicidade, as alegrias do homem que tomar essa atitude, tomar esse caminho e seguir essa filosofia de vida. Então, esse texto que está dizendo bem-aventurado no português, ele fala de felicidade e ele fala de alegrias múltiplas que acontecerá sobre a vida do homem que tomar esse caminho, tomar essa atitude, não andar segundo o conselho dos ímpios. Então, essa palavra Ashrei que se encontra no construto, ela está falando de felicidades múltiplas, que terá muitas alegrias, terá muitas felicidades. Os homens a qual tomarem a atenção e não andarem segundo o conselho de pessoas malignas, não andarem segundo o conselho de pessoas perversas. Nós temos aqui uma observação do salmista em Ashrei, dizendo que felicidades múltiplas terá, alegrias múltiplas terá, raiz, o homem que não andou. Nós temos aqui a palavra halar. Embora a nossa tradução nos vende a ideia de anda, a palavra halar, ela se encontra na terceira pessoa do singular, do masculino, do tempo perfeito. E está no tronco kal.
Está na terceira pessoa do masculino singular do tempo perfeito, que para nós é o passado. Então, aqui o que nós temos que não andou. O texto não diz não anda, que diz que não, o texto diz que não andou segundo o conselho dos ímpios, rechaim, ou perversos. Então o salmista está nos falando dentro desse texto sobre a pessoa diferenciada que em toda a sua vida ela não andou tomando conselho de gente perversa. E o que significa tomar conselho de ímpio? Muitas pessoas acabam achando que o ímpio é uma palavra que está ligada a pessoas que não são religiosas, não têm uma vida com Deus, que não frequentam uma denominação, não frequentam uma igreja, mas na verdade a palavra ímpio ela está ligada a toda pessoa que falta piedade, está ligada a toda pessoa que é impiedosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa má, uma pessoa que na verdade não tem um coração temente ao eterno e não tem um coração voltado para a misericórdia. Então quando nós encontramos essa palavra ímpio, nós podemos entender que qualquer um que não pratica a misericórdia, não pratica as boas ações e é uma pessoa que gosta de fazer o mal, tem prazer na perversidade, ela leva e carrega esse conceito de ímpio. E muitas pessoas religiosas que possuem mágoa no coração, ira, pessoas vingativas, muitas vezes acabam agindo dentro desse conceito de impiedade. É aquele tipo de pessoa que diz assim, se isso fosse comigo, você ia ver o que eu fazer. Se isso fosse comigo, o negócio ia ser diferente. Se isso fosse comigo, eu tinha dado troco. Fez isso com você porque você é bobo, mas se fosse eu no seu lugar, eu já tinha resolvido isso há muito tempo porque eu não dou segunda chance para ninguém, eu não tenho piedade de ninguém. Isso é uma pessoa ímpia. Isso é uma pessoa perversa, que gosta de fazer o mal. E o salmista diz que aquele a qual não anda segundo o conselho dos ímpios, não toma aconselhamento de ímpio, e aqui nós temos a palavra batsat, que está no construto, o salmista diz que essa pessoa terá felicidades múltiplas na vida, voltando ao conceito de Ashrei. Então, aquele que não andou segundo o conselho dos ímpios, segundo os grandes comentaristas da tradição judaica, está dizendo que esta pessoa ela tem estabilidade na vida. Ela é uma pessoa estável, porque ela não andou, ela não anda e ela não andará segundo o conselho dos ímpios. Ela não toma conselhos de pessoas que carregam perversidade dentro de si. Ela não toma conselho de pessoas que gostam de fazer o mal e de praticar o mal. É por isso, lá na frente, ele terá múltiplas alegrias, múltiplas felicidades, porque não é que ele não anda, ele não andou. Então, por ele nunca ter andado, ele não se contaminou, ele não se contamina e ele não se contaminará com esse tipo de pessoa. O Batsat Rechaim nos fala de conselhos, opiniões, de pessoas que são más, de pessoas que não são tementes a Deus e que não carregam amor ao próximo. Então, Batsat Rechaim nos fala de conselhos, nos fala de sugestões, de pessoas que muitas vezes tentam nos instruir fora daquilo que realmente o bendito espera de todos nós. A segunda parte do versículo já começa nos dizendo, Uvederer Hataim. Uvederer Hataim fala sobre o caminho dos pecadores. E essa parte ela é muito interessante. O caminho dos pecadores. Na nossa tradução, não se detém no caminho dos pecadores. A pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, segundo o salmista, é uma pessoa que não adere a esse estilo de vida. Porque dentro do texto, a palavra derer, que fala sobre caminho, ela também apresenta um conceito de jeito, de uma filosofia de vida, a qual se é escolhida, e não apenas andar e caminhar em uma estrada, mas também essa palavra dentro desse salmo fala sobre pessoas que seguem um estilo de vida, seguem um determinado padrão de vida, de costumes, comportamentos. Então, o que não se detém no caminho dos pecadores, significa que ele não carrega, ele não possui costumes, ele não possui os conceitos
das pessoas que a todo momento estão errando o alvo. E pelo que o salmista nos apresenta e nos mostra aqui, são pessoas que erram o alvo muitas vezes sabendo que estão errando o alvo. Pessoas que na verdade levam um estilo de vida onde todo momento erram o alvo. E na concepção do salmista, o alvo é a Torá. O alvo é a vontade de Deus. Na concepção do salmista, o alvo é a Torá. É exatamente os mandamentos que Deus ordenou. Para nós, que não somos judeus, nós sabemos que o alvo é obedecer e fazer o bem. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. A partir do momento que nós deixamos de amar ao Eterno acima de todas as coisas, nós já estamos errando o alvo. A partir do momento que nós fazemos ao nosso próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito conosco, nós também estamos errando o alvo. Felicidades múltiplas terá, Ashrei, a pessoa que não se deter, não parar, não praticar e não vivenciar os costumes dos pecadores, daquelas pessoas que estão errando o alvo e não procuram acertar o alvo. Lo amad uvemoshav letzim lo yashav, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a parte que eu acho mais importante dentro desse texto, porque esse texto, dentro da língua portuguesa, na João Ferreira de Almeida, costuma nos apresentar o final do verso como a roda dos escarnecedores. Quando nós trabalhamos a palavra moshav, nós entendemos que a palavra moshav, ela fala sobre cadeira, ela fala sobre assento, ela fala sobre se assentar. E quando essa palavra fala sobre se assentar, ela apresenta o conceito da cadeira e de você se assentar nessa roda. Ela está falando de você tomar o papel de um escarnecedor. Por quê? Porque você não é. Mas na verdade, quando você vê a roda dos escarnecedores, quando você contempla a turma do escárnio, da gozação, e você se aproxima deles, você se assenta e você participa, o texto está dizendo que você veste, você assume a cadeira do escarnecedor, você assume a cadeira do gozador, você assume a cadeira daqueles que gostam de ridicularizar. E é muito importante nós mencionarmos que esse escárnio, essa gozação e esse ridicularizar, dentro do texto, ele está ligado às coisas espirituais, ele está ligado às coisas sagradas, ele está ligado às coisas de Deus, ele está ligado aos escritos bíblicos, ele está ligado àquilo que você acredita e segue como um manual de prática, como sua fé. Então, quando nós começamos a trabalhar essa palavra, é muito importante quando nós encontramos a palavra letzim, porque a palavra letzim, ela possui uma raiz dígrafa. Essa raiz dígrafa possui lamed e possui tsadei. E dentro dessa raiz, nós encontramos o caminho para palhaço, nós encontramos o caminho para gozação, nós encontramos o caminho para escárnio, nós começamos a encontrar caminho para tudo aquilo que zomba, para zombeteiro, tudo isso se encontra dentro da raiz lamed tsadei. E é interessante que quando nós buscamos um pouco mais no hebraico arcaico, nós temos o infinitivo lilith, e a palavra lilith, ela nos fala sobre zombar e ridicularizar. E dentro do hebraico moderno, a palavra palhaço e a palavra leitzan, a palavra leitzan, que quer dizer palhaço. Pois é, isso que você acabou de ver. A roda dos escarnecedores, nós temos aqui a mesma raiz que se encontra aqui, aqui e aqui, formando do verbo lalitz, do infinitivo lalitz, a palavra leitzan, que até os dias de hoje significa palhaço. Então o que nós acabamos de entender? Que felicidades múltiplas no Ashrei
terá, aquele que não receber conselho de ímpio, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e não segue esse caminho como filosofia de vida, não é apenas de ficar parado perto de quem peca, porque de maneira nenhuma o escritor diria no conceito de você ficar parado ou conversar com o pecador, porque todos nós somos pecadores, mas sim aqueles que seguem o caminho dos pecadores, andam com os pecadores, seguem a filosofia de uma vida no erro. Felicidade múltiplas terá, alegrias múltiplas quem escapar disso. E depois, aquele que não toma assento, aquele que não se veste, aquele que não vive o papel do escarnecedor. Então, aonde houver uma roda de escarnecedor, de qualquer religião, não só da sua, fuja, respeite. Qualquer lugar onde você veja pessoas fazendo piadas com coisas sagradas, não se assente, não fique perto, porque senão você se vestiu de zombador, de zombeteiro. Você gosta de ridicularizar o que é sagrado. E você acaba, com todo respeito, não sou eu que estou dizendo, e sim o texto, fazer papel de palhaço. E com certeza não é isso que você deseja fazer. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos apenas o verso 1:1 do Salmo 1, mas logo nós estaremos lançando uma aula falando a respeito de todos os versículos que são fantásticos para o nosso entendimento. Que você venha depois dessa aula aprender, compartilhar. E uma coisa mais importante de tudo isso, essas pessoas que gostam de fazer stand-up, essas pessoas que gostam de brincar com a fé, essas pessoas que gostam de fazer piada com as coisas de Deus, gostam de fazer escárnio das coisas sagradas, aqui vai um recado do salmista. E eu estou falando isso para quem é de fora, mas também para quem é de dentro, porque muita gente de dentro também brinca com coisas sagradas. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você clique aí no sininho para receber mais notificações, você que está conhecendo o nosso trabalho agora, seja bem-vindo e até o próximo vídeo para a gente estar falando de outro texto que venha edificar a nossa fé. É isso aí.